Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana e já estamos aí no último domingo deste mês de maio. Estaremos já logo no mês 6, metade do ano de 2019. Realmente o tempo voa. Temos que realmente aproveitar o tempo, né? Saber aproveitar o tempo e fazer com que a nossa existência tenha efetivamente um propósito de caridade, de amizade, de contribuição para a nós, cada um de nós, e a nossa sociedade, onde nós servimos, nossas famílias, nossos amigos, nossos relacionamentos. É importante isso. Bom, nosso Economia e Desenvolvimento, como você sabe, ele é exibido em toda a região metropolitana de Porto Alegre, através de rede comunitária de televisão e no litoral norte, Capão, Capão da Canoa, Capão Novo, Capão da Canoa, Xangri-Lá e Atlântida. Um grande abraço aí, sobretudo, o pessoal do litoral norte, que acompanha muito de perto e com muita evidência. O pessoal gosta muito do programa aí, sobretudo os amigos jornalistas, amigos de relacionamentos que a gente faz durante a vida e que se mudaram, foram de Porto Alegre, depois se aposentaram e foram curtir a vida no litoral, sobretudo em Capão Novo lá, né? Então, um grande abraço a vocês, muito obrigado pela audiência. E como sempre acontece, o nosso Economia e Desenvolvimento começa com o Conversando sobre Contabilidade. Salésio D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui no programa. Prazer. Novamente, parabéns pelo espaço e cada vez mais se consolidando, né? E sendo uma oportunidade dos contadores, técnicos de contabilidade, pessoal ligado a essa área, tirarem suas dúvidas. Por exemplo, lá o Cláudio Coelho, de Fortaleza. Cláudio Coelho de Fortaleza, um grande abraço e grande Fortaleza, né? Ele diz assim: professor D'Agostinho, fui questionado a responder se o valor do aluguel de um galpão de área de produção, no valor de $1.000 por mês, é um custo fixo ou variável. Daria para o senhor explicar? E aí? Eu acho que esse colega, né, ele teve a dúvida no momento que questionaram se $1.000 por mês, pelo fato do dólar variar, né, constantemente, quase que diariamente, ele ficou em dúvida se afinal esse gasto é variável ou é fixo. Mas isso é importante que o profissional saiba. Como fazer uma análise econômica, porque é através do conhecimento de custos e despesas que ele apura o preço da mercadoria, apura o faturamento que uma empresa tem que ter para não ter prejuízo, quanto é que nós devemos, qual é o preço de um produto que está sendo produzido. Então, para que ele possa realmente saber quanto é que eu posso vender uma mercadoria, quanto é que eu posso faturar, qual é o meu ponto de equilíbrio, quanto é que é o valor correspondente a este bem, eu preciso saber o que é custo e o que é despesa. E você sabe que custo e despesas são gastos para gerir uma pessoa jurídica, sendo que o custo é aquilo que eu gasto para produzir ou para adquirir, e despesas é aquilo que eu gasto para operar. Então, a diferença desses dois elementos é fundamental. Entre esses dois elementos, nós temos custos fixos e custos variáveis e temos também despesas fixas e despesas variáveis. Você tem que saber a diferença entre uma coisa e outra. Como eu disse, custo é o que eu gasto para produzir, o que eu gasto para adquirir. Muito bem. Então, veja, se eu estou trabalhando com uma fábrica de calçados, então tudo que eu gasto para produzir o calçado, vejam-se, a mão de obra da indústria é um custo, porque eu gasto para produzir o sapato. A energia elétrica da área fabril é um custo, porque aquela energia eu gasto para produzir o sapato. Enfim, porém é diferente. Vejam só, a energia elétrica da administração não é custo, porque eu não preciso da energia elétrica da administração para produzir. Aí já estou diante de uma despesa. A mão de obra da administração não é um custo, é uma despesa, porque eu não preciso da mão de obra da administração para produzir. A mesma coisa acontece com a propaganda. Eu não preciso da propaganda para produzir. Portanto, ela não é custo, é uma despesa. A propaganda eu preciso para vender e não para produzir. Entendido? Então, custo é aquilo que eu gasto para produzir ou para adquirir. Tudo que é necessário para que eu possa adquirir a mercadoria ou para produzir é no elemento custo.
Veja só, você paga um frete para adquirir uma mercadoria. É custo ou é despesa? Então, pergunta-se, este frete foi para adquirir a mercadoria? Então, é um custo, porque ele se agrega ao valor da mercadoria. Entende? Então, você tem que saber essa diferença. Entre as duas, entre esse custo e despesa, ou é fixo ou é variável. Fixo e variável não quer dizer que esses gastos não se alteram. Eles podem se alterar diariamente, que foi o caso da pergunta. O valor da área de produção é $1.000 por mês. Então, é custo? Sim. A área produtiva, eu preciso daquela área para produzir. Então, é um custo. Você agrega na produção. Agrega na produção. É um ativo, porque eu vou vender aquela produção e eu vou transformar aquilo que eu gastei em recurso, vou recuperar aquilo. Só porque o variável significa, ele tem relação direta com a quantidade produzida. Ou seja, vejam só, o que ele está cobrando é pela quantidade produzida ou simplesmente porque variou o dólar? Ele está dizendo que varia o dólar. Então, isso aí é uma despesa fixa, porque não tem relação com a produção. Se o aluguel fosse pela quantidade produzida, aí seria variável. Se ele diz assim, olha, é $1.000 por cada 1.000 produtos produzidos. Ou seja... Um economista, como eu te diria o seguinte, essa questão aí da variação do dólar é uma questão simplesmente monetária, não é de produção. Exatamente. Então, vejam só, se você aluga uma sala no shopping e o shopping diz o seguinte, olha, eu te cobro 2% do faturamento, aí já é variável, porque se aumenta a produção ou se aumenta o faturamento... Aí vinculado uma coisa a outra. Aumenta esse custo. Claro. Então, é isso, amigo Cláudio Coelho. É variável quando está vinculado à produção ou ao faturamento. Se você paga com base no faturamento, é variável. Se não for com base no faturamento ou na produção, é fixo. É por isso não precisa de rateio, não precisa de fazer absolutamente nada. E da mesma maneira, assim como nós temos os custos fixos e variáveis, ele também pode ser direto e indireto. Direto é quando não precisa fazer rateio, tu já sabe para onde vai alocar, e indireto, quando tu não sabe para onde vai alocar, tu precisa fazer o rateio especial. É isso? Entendido? Custo variável, vinculação direta com o faturamento ou com a produção. Aí sim é direto. Bom, depois dessa explicação, Cláudio Coelho, você pode agora aproveitar melhor as praias maravilhosas de Fortaleza, né? Tranquilo, agora relaxado, está sabendo como é que é o troço, né? É isso aí. E quando eu vou para Fortaleza, por favor, né? Pode me convidar que eu aceito o convite. Tá certo. Bom, eu como economista fico muito feliz. Esse espaço aqui está me permitindo. Eu fiz um curso de técnico de contabilidade no Colégio Protásio Alves, muito tempo atrás. Mas realmente a contabilidade é como a economia, é uma coisa fantástica, é uma coisa bonita de estudar, né? Por essas coisas, né, o Salésio, que são fantásticas essas coisas. Isso aqui é como eu digo, a pessoa quando conhece a teoria e sabe aplicar, a pessoa jurídica ela só vai mal quando não tem um bom contador, porque o contador sabe quanto é que tem que faturar para manter ponto de equilíbrio, sabe quanto é que tem que faturar para cumprir com aquela proposta, com aquele objetivo estabelecido, ele sabe quanto é que tem que vender o produto para ganhar determinado valor. Ou seja, o contador sabe das coisas, é só a pessoa jurídica tem que descobrir o contador e tem que explorar mais o contador. O contador muito tem bem, esses conhecimentos. Claro. Viva o contador. E viva o contador. Como nosso amigo Salésio D'Agostinho. Salésio, obrigado pela sua presença aqui no nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vejam que fabulosa afirmação para vivenciarem sua existência. Essa é uma das muitas pérolas contidas no livro de Isaías e que mostram que você e nós todos, afinal, vivemos de acordo com o que pensamos, certo? Então, pense positivo, de preferência, sonhe, imagine-se um homem ou uma mulher com saúde e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Isso efetivamente vai acontecer. Creia e vá em frente. O pensamento, a mente e não o coração é que determinam o que vamos ser e fazer durante toda a nossa vida. Pois é no pensamento e na nossa mente que a fé se instala
E com a fé viva e ativa, ninguém te poderá esbarrar em teus sonhos e tuas realizações. Vai em frente, boa e abençoada semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao bloco, meu nome é Jorge, do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje nós vamos diversificar um pouquinho o nosso assunto e a nossa pauta. Estamos aí na política, onde o governo pretende aprovar, né, esse projeto da Previdência, da reforma da Previdência. Acho necessária, mas estou muito preocupado porque não estou vendo nenhuma evolução na educação, né? Parece que está patinando. E não teremos nenhuma evolução no nosso país, nosso país não mudará se não houver uma reforma. Além dessa reforma da Previdência, uma reforma na educação, uma reforma política e principalmente uma reforma tributária. Por que eu foco muito na educação? Porque hoje se pede educação. Mas como nós teremos educação se toda educação é pautada nos valores? E os valores começam em casa. Esses valores não estão sendo transmitidos para a escola, né? Hoje os filhos comem o que querem, bebem o que querem, usam o que querem, vão aonde querem, chegam a hora que querem e ficam morando com seus pais o tempo que querem. Bom, além disso, partimos para o lado da educação, para o lado da escola, da escolaridade. Hoje, eu acredito que nós estamos vivendo uma educação doentia. Por quê? Porque não adianta uma educação basicamente com conteúdo. Eu acho que é fundamental a didática em sala de aula, mas a didática humanizada. O professor precisa se humanizar e humanizar em sala de aula. Por que não o professor não levar o conhecimento dos seus alunos também, entre os alunos, a sua vida, o seu cotidiano, o que ele passou para chegar até ser professor? Isso é fundamental. E isso não está acontecendo. Então, nós temos que humanizar em sala de aula. Isso é fundamental para estruturar e também criar a autonomia dos alunos, né? A se expandir de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu queria mudar um pouco também e pular da educação para o esporte. Por que não? Esporte e educação vivem junto, né? Muito esporte, muitos esportes, salvam muitas vidas, né? Tiram muitas crianças, muito jovem, adolescente da marginalidade. Por isso eu escrevi Sentimentos. E por isso que eu escrevi A Amizade Torce por Todos os Times, que procura trazer ferramentas, né, instrumentalizar os professores para trabalhar esse relacionamento de amizade e de torcer por um time ou torcer por outro. Isso é muito importante, levar
ao conhecimento deles e a eles vivenciarem em sala de aula, né, a amizade. Que a amizade está acima de tudo. O valor de uma amizade não tem preço, independente das cores de time que nós torcemos. Mas por falar nisso, os nossos times estão indo muito mal, né? O meu principalmente, que é o Grêmio. O Grêmio parece um barco sem rumo, né? Que perdeu o rumo no mar e não sabe para que lado vai. Agora, eu acho que houve muitos erros da direção do Grêmio. E por que não? O Renato também tem culpa disso. Agora estão trazendo o David Braz, né, desse time lá da Turquia, que só vai poder jogar em julho. Quer dizer, estamos com uma zaga capenga, o Kahneman só volta daqui uns 15, 20 dias, né? O Matheus Henrique está indo e o Everton estão indo para a Copa América e não temos solução agora na nossa zaga. Eu não sei o que vai ser, não sei nem se vai passar pelo Juventude agora na Copa Brasil na semana que vem. Tomara que o Grêmio ajeite, porque todos os centroavantes que o Grêmio trouxe também, até agora não deu certo. Não temos um cabeçador na área adversária como o Jael. O Jael está deixando e o Barros também estão deixando saudades. E quanto ao Inter, olha o problema que o Inter está arrumando. Já houve 2 reuniões para o D'Alessandro renovar. O D'Alessandro quer renovar por mais 2 anos, não quer parar de jogar futebol. Ele tem que se dar conta que o D'Alessandro hoje não é titular, é reserva. E nós temos o Donato aí, ó, que tomou conta da posição. O Inter está querendo estragar o time, né? Renovar de novo o D'Alessandro. Eu acho que chegou a hora, acabou a hora do D'Alessandro no time do Internacional. Não crie um problema e uma crise que não tem, seu Inter. Até breve, até o próximo bloco. Meu nome é Jorge, um beijo no coração de vocês todos e sempre agradecendo os nossos colaboradores. O Pontos das Cucas de Araricá, Noemi Aluguéis e Turpax, agência operadora de turismo. Até o próximo bloco. Muito bem, Sindareia construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio Auditores e Consultores, mais de 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Coperpua, crédito cooperativo para municipários, a sede própria da Coperpua, sensacional. Fui lá visitar, Alberto Bins, 325, 9º andar, telefone da Coperpua, 3284-2600. E aí, empréstimos aos associados e a consultoria jurídica gratuita. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais. Olha aí, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça um contrato de manutenção global. Nada melhor do que isso. Você garante aí a manutenção do seu prédio, seja comercial, seja residencial. O telefone da IES Manutenção Predial, 3276-3945. Bom, nesse espaço vamos entrevistar o nosso comentarista, né? O Michel Soares, que é o comentarista aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, sobretudo, principalmente consultoria previdenciária, né, Govinatsky? É um prazer receber o Michel novamente aqui no programa. Muito bem. E aí, Michel, a reforma da Previdência está começando a tomar corpo, né? Saiu da Comissão de Constituição e Justiça, está na comissão especial lá do Congresso, né? E aí? Primeiramente, feliz em estar participando aqui do programa mais uma vez, dividindo a mesa com o Gavineski e com você, Silvio. Sim, a PEC 06, né, que é a Emenda Constitucional 06, que trata da Previdência Social, está em tramitação. Ela passou pelo CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e agora está na Comissão Especial para analisar aí a viabilidade da reforma da Previdência. E é aí que tudo acontece, é aí agora onde os projetos são avaliados, as emendas são apresentadas. As barganhas são colocadas. As barganhas e a negociação. Aí é que começa a parte onde o governo vai ter que ter uma ingerência muito forte em cima do Congresso para poder aí fazer a questão da aprovação desse projeto que é tão importante para o governo, né, Silvio? Michel, para o nosso telespectador entender essa questão de comissão especial, etc. Havia uma comissão especial antes do projeto ir para a Comissão de Constituição e Justiça, certo? E que era, parece-me que a composição mais dura do que esta atual, e assim mesmo está tendo entraves. Essa composição, ela está realmente muito complicadora no sentido de barrar, no sentido de até criar alternativas, criar substitutivos?
Claro, o que acontece? A primeira comissão, ela analisa a questão da constitucionalidade do projeto. Isso já passou. Essa já passou. Essa já passou. Mas essa é a CCJ. Essa é a CCJ. Constituição e Justiça. E já passou. Já passou. Essa analisa a questão da constitucionalidade, se fere lei, se está dentro dos norteadores da Constituição e das leis vigentes. Agora está na comissão especial. Essa avalia aí, começa o projeto em andamento. O conteúdo do projeto. E nessa análise, nesse conteúdo do projeto, aí que pode ocorrer as alterações. Pelo que se deu agora no noticiário essa semana, né, o presidente da Câmara dos Deputados, ele alega que irá fazer uma reforma de cima a baixo no projeto inicial do governo. E a Câmara dos Deputados pode e tem o poder de fazer isso. Aí que eu digo, tem que ter aí a ingerência do governo, a participação e aí a questão da força política. Por isso a composição dessa comissão é sempre bem avaliada e é uma briga entre os parlamentares para que o presidente da comissão seja do partido ou então seja aliado e fiel da balança em prol do governo. Por isso que se diz, os de direita, que são do partido do governo, e também o poderoso centrão, que é hoje o que determina e detém todo o poder dentro da Câmara dos Deputados. E o que está mais assim, na nossa linguagem mais comum, o que está pegando mais no travamento deste projeto, desta PEC? Olha só, o projeto, ele sistematicamente, ele está indo bem a fundo na reforma da Previdência, ele vai atacar todo. Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Acho que idade é uma coisa que está bastante na voz do povo, né? Exatamente. O medo de morrer sem se aposentar. Exato, porque aumenta muito os critérios. Até assim, a origem do projeto pode-se ver que está mudando no sistema de solidariedade, participação da população, para mais um sistema de capitalização, que era usado no Chile, né? Então, esse é o que está por trás. E é isso que está dando muito entrave, porque é novo e o governo e os representantes do povo estão aí barrando nesse sentido. Porque há também movimentos que vai alterar, inclusive, até o próprio projeto, onde tem que ter uma boa conversa entre o governo e a Câmara dos Deputados. E se vê pela mídia aí constantes ataques, farpas entre governistas e os congressistas. A grande questão da reforma da Previdência é a seguinte, é a falta de poder de convencimento, né, da área governamental que fez o projeto original e da sociedade em geral, incluindo os parlamentares, ou seja, saber que o Brasil precisa dessa reforma, né? Como vai ser a reforma, não se pode ser discutir, né, governador? Como vai ser? Agora que o Brasil precisa. Veja bem o seguinte, o que é uma previdência social? É um mecanismo de garantir para o trabalhador uma renda, depois que ele para de trabalhar, até o fim da sua existência. Tudo bem. Só que, para que isso aconteça, existem cálculos chamados atuariais. E esses cálculos, eles têm uma série de indicadores, uma série de fatores, entre os quais a questão da longevidade, quer dizer, da perspectiva de vida após, digamos, o cara parar de trabalhar. Hoje, eu sempre digo, quando eu nasci, na década de 50, a expectativa de vida era de 46 anos. Hoje nós temos a expectativa de vida de 76 anos. Lá para cá nunca se alterou profundamente, digamos assim, da raiz da Previdência. E chegou a hora. Exatamente. A questão é que o problema também, Silvio, assim, o governo apresentou esses números da atuarial posterior ao lançamento do projeto. Eu acho que foi uma boa estratégia. Exatamente. O governo deveria ter apresentado essa planilha. Discutir essas questões. Discutir isso abertamente, de uma forma mais explícita, né? Não implícita, de uma forma mais abrangente para poder ter a discussão, mais clara, né? Para demonstrar. Né? Isso aí. Eu trago números aqui, Silvio, você bem falaste da questão do trabalho. Nós temos assim, isso foi um congresso que eu participei no IARGS, tá? Semana retrasada, sobre a reforma da Previdência. O IARGS, Instituto dos Advogados. Isso, exatamente. Estão promovendo no Brasil inteiro debates com autoridades, com políticos, com estudiosos e autoridades na Previdência sobre a reforma da Previdência. Entre 50 e 59 anos, é aqui a taxa de empregabilidade formal que nós temos. A fonte é o DIEESE. Entre 50% e 59%, entre 50 anos e 50 e 59 anos, 12,4% só estão empregados. Nessa questão de expectativa aumentada da idade. E acima de 60 anos de idade, só 3,4%. Quer dizer, é uma margem da população que fica desempregada e desassistida. E desamparada. Isso. Por isso que essa reforma, eu acho que está dando um dos entraves na questão da aprovação. Vamos dizer, aprovação não, porque nem começou a andar esse projeto. Né? Então, por isso que eu acho que é a discussão que está se pautando aí o nosso Congresso referente ao avanço da Previdência. Exato.
Eu acho que essa questão da Previdência, outra coisa, a Previdência não vai resolver todos os problemas do Brasil, diga-se disso, vai ajudar, né? Vai ajudar, então não vai resolver. A outra reforma, que no caso não é o nosso papo aqui hoje, quem vai realmente resolver o problema da questão da estrutura econômica é a reforma tributária, que está agora marchando paralelamente à Previdência. Mas qual é a tua expectativa, Michel, sobre o prazo final assim, de aprovação dessa... Essa pergunta na boca de todo mundo, eu ia fazer essa pergunta. Qual é? Porque, na verdade, nós estamos aqui, ó, o governo quer que seja até o julho no máximo. E qual é a estimativa tua? Exatamente. O que eu acredito, assim, ó, que eu acho que... tenho certeza que acabou essa questão de eleição. A eleição já acabou, já ganhou... Para um lado e para o outro, o governo... Exatamente. Agora temos que pensar no Brasil e o andamento desse projeto. Bom ou ruim, tem que andar. Tem que ter discussão? Tem que ter discussão. O problema, sim, é a questão do andamento desse processo que está parado. Aí é que vem a questão da negociação política, que eu acho que deve estar faltando. Deve ter, sim, uma negociação política, porque nós já estamos quase em junho, na metade do ano, e ainda esse projeto ainda não andou. Pela expectativa inicial do governo, era para que já tivesse a aprovação dessa reforma. Por enquanto está no blá, 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 né? Exatamente. Está numa discussão, e aí eu acredito que, sim, tem que sentar... Os senhores, as autoridades, os operadores desse sistema da emenda constitucional devem sentar à mesa e conversar. Olha, vamos discutir os pontos para que esse processo comece a andar. Agora, é isso que o Brasil precisa. Michel, a meu ver, por um convencimento ao presidente da República, porque a pessoa mais relutante, aliás, foi a grande bandeira dele de campanha, aplaudida por todos, que não haveria balcão de negociação, não haveria conchavos, não haveria esse toma lá da cá, né? Mas, de uma forma ou de outra, a conversação tem que existir. O caso, por exemplo, do governador do estado aqui, que ele fez num primeiro momento, ele sentou com todos os parlamentares. Muita gente estranhou, mas a coisa está fluindo. Se alguém não convencer o nosso presidente da República, o entrave está formado. O que tu colocas é interessante, né? Porque, na verdade, a negociação faz parte da política. Exatamente. O problema todo é que natureza de negociação vai se estabelecer. Exatamente. Troca por cargos, isso aí não. Isso aí eu acho que o governo vai se manter nisso e que bom que se mantenha nisso. E negociação em termos da própria proposta, conteúdos, o que vai fazer, o que não vai fazer, o que é bom, o que não é bom. Isso é negociação. Exatamente. Michel, muito obrigado pela tua presença aqui. Uma aula de Previdência Social. A gente sempre aprende muito com o Michel. Michel, muito obrigado. Apareça mais seguido, não só nos teus comentários, que são semanais aqui, mas vamos bater mais papo assim, mais seguido com o Michel, porque agora sim, daqui aos próximos 30 ou 60 dias, é que a Previdência vai esquentar. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito bem. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Fique aí. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, este é o espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional. Quando desenvolvemos as pessoas, crescemos juntos. O tema de hoje, os estagiários da terceira idade no mercado de trabalho. No meu comentário anterior, eu tratei sobre os jovens estagiários no mercado de trabalho. E hoje, a opinião é com base em uma reportagem da revista Você RH sobre a terceira idade no mercado de trabalho.
Há pouco tempo, só os jovens estavam tentando conseguir a sua primeira experiência profissional com um estágio nas empresas. E eles continuam sendo os candidatos que mais se interessam. Só que está vindo aí um novo público, com muita vontade, capacidade e que quer mostrar que ainda sabe muito do mundo corporativo. Quem são eles? Os da terceira idade, é isso mesmo. Um levantamento feito pelo CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, e extraída do seu banco de dados, informa que existem estagiários acima dos 60 anos atuando em nosso país. São Paulo, Bahia e Pará são os estados que mais contrataram aprendizes na faixa etária dos 60 anos. Só que tem um detalhe, a quantidade ainda é pequena. Mas espera aí, isso é um indicador que as empresas estão mais dispostas a abrir mais espaços para os profissionais maduros. Alguns dados para vocês, preste atenção. O percentual de idosos na força de trabalho saltou de 5,9% em 2012 para 7,2% em 2018. O que significa isso? No ano passado, tinha 7,5 milhões de pessoas da terceira idade atuando no mercado. Uma coisa é certa, e nós já sabemos, o envelhecimento demográfico está avançando no Brasil. E essa mudança de comportamento tem pontos importantes também. Mas tem um detalhe. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1 milhão de pessoas se tornam idosas a cada ano no Brasil. O que significa isso? Em 2017, tinha 30,2 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Por que acontece isso? Porque a redução das taxas de fecundidade é um dos principais fatores. E qual a consequência disso? Uma delas é que vai faltar jovens no mercado de trabalho. E o futuro como fica? Fica assim, por exemplo, em 2042, ou seja, daqui a 23 anos, a nação grisalha será composta de 57 milhões de idosos. Hoje, mesmo depois da aposentadoria, para aqueles que conseguem, uma grande parcela querem e precisam ficar trabalhando. Pois é, o Centro Internacional de Longevidade no Brasil menciona nesta reportagem que existe hoje um número grande já de pessoas com mais de 60 anos em uma nova carreira ou cursando faculdade. Segundo o Censo da Educação Superior, ele mostrou que em 2017 tinha 18.900 estudantes universitários com idade entre 60 e 64 anos matriculados. E tem mais. Com mais de 65 anos, sabe qual é a quantidade de matriculados em 2017? 7.800 alunos com mais de 65 anos de idade estudando. Para encerrar, as 5 vantagens de ter idosos nas empresas. Por que vale a pena investir em estagiários com mais de 60 anos? 1. Equipe heterogênea. Eu falei no comentário passado, unir as gerações diferentes enriquece o ambiente. 2. Padrão de qualidade sólido. Devido à experiência acumulada, os idosos executam tarefas com mais precisão e maturidade. 3. Menor rotatividade. São mais comprometidos com o trabalho, pois já trabalharam em outras empresas. É o estilo prata da casa. 4. Visão mais ampla dos negócios ou do business. Os mais de 60 anos trazem uma bagagem sociocultural maior e têm uma capacidade de assimilar como as outras áreas funcionam. 5 e última, soluções estruturadas. Os mais de 60 anos são mais prudentes ao tomar as decisões e conseguem definir melhor as tarefas urgentes daquelas que podem ficar para depois, mas com responsabilidade. Então, o perfil dos idosos está em plena transformação. O Estatuto do Idoso, criado em 2003, assegura aos maiores de 60 anos o exercício da atividade profissional e proíbe a discriminação e a imposição de um limite máximo de idade para exercer um cargo. Eu me lembro aqui do ator Robert De Niro, daquele personagem do filme Um Senhor Estagiário. É um filme de 2015, lembram? Pois é, vamos aguardar as vagas, não é isso? Não esqueça, você está melhor preparado do que possa imaginar. Sucesso profissional saudável. Até a próxima semana.
Bom, nesse espaço de economia e desenvolvimento, Gavinates, que estamos recebendo aqui uma empresária, né? Que é a Patrícia Leão Ferraz, e eu sempre vou, quando a Patrícia vem aqui, eu mostro a capa da última edição da revista Bendita Magazine, né? E a jornalista, como é o nome dela aqui? Eduarda Strebe. A Eduarda Strebe, Isso. parabéns, Eduarda Strebe, sempre é muito competente, Eduarda, no que ela faz, né? E esta revista é uma revista hoje já considerada tradicional, né? No meio onde ela circula, né, Patrícia? Parabéns. Isso, obrigada. Obrigada por estar aqui novamente. A revista Bendita, então, ela fez 7 anos, né? Está há 7 anos no mercado gaúcho. Como ela está também digital, assim, eu digo que ela vai para todas as partes, né? Mas, assim, a física, assim, então ela circula aqui Rio Grande do Sul. Eu prefiro a física. Sim, ainda temos... Não tem dúvida, a qualidade do papel, a diagramação, é verdade, né? E a confiabilidade das fontes, os assuntos, os conteúdos, né? Sim, nós temos e nós damos atenção para ambos públicos, né? Então, o pessoal que gosta da impressa, né? Que cheirinho da revista, questão, né? De tocar, né? E também a digital, a gente dá bastante atenção, né? Pro pessoal até que está no celular ou está no notebook. Eu gosto da impressa e principalmente das fotos, né? As fotos bonitas, As bonitas, olha aqui, ó, as fotos das mulheres bonitas e tal. E não é só mulheres bonitas, mas mulheres eficientes, competentes na sua área de atuação. Que é importante. É onde se ancora bastante a revista, né? Isso, daí nós trazemos, como tu mostrou, assim, também personalidades nacionais ali, Patrícia Poeta, Juliana Paz, né, em material daí de moda, né, e beleza. E o nosso foco mesmo, então, assim, são as mulheres no geral. Claro que a gente tem muito conteúdo, assim, empresarial, porque nós fomentamos desde o início, assim, o empreendedorismo feminino. Então, a gente traz muito a participação de profissionais liberais, de empresárias, de marcas locais, que para nós é muito importante estar na revista. A revista, então, como conteúdo, como mote principal, é o empreendedorismo e dando ênfase ao empreendedorismo feminino, é isso, Patrícia? Isso. Temos o empreendedorismo no seu geral, até temos matérias também com homens, né? Isso aí tranquilo, Sim. porque abrange, né? As mulheres estão em todos os setores e querem também estar sabendo, né? Como funciona aquela marca, como funciona, como que ele chegou, ou ela chegou até aquele sucesso, né? E tudo. Então, nós trazemos isso. Fora ali comportamento, tem direito, tem moda, beleza. Área previdenciária, trabalhista. Isso, exato. Isso é fundamental, porque a gente sabe que um país precisa de empreendedores para gerar renda, gerar empregos, gerar produtos, gerar serviços, não é? E a mulher está se inserindo bem nesse contexto. Então, esta revista, ela traz esse impulso e traz também essas capacitações através dos próprios cursos. A editora ainda faz os cursos de conhecimento, de capacitação. Sim, daí ali nós indicamos, né? Sim. Indicamos, assim, tanto... Até nós chamamos assim, ó, Dica Bendita. Sim. Que daí nós trazemos, assim, informações sobre cursos, sobre eventos, sobre qualificação. Então, isso tanto ela faz indicações. Isso. Perfeito. Tanto na revista quanto nas redes sociais, né? Então, assim, até tem algumas... Tem uma atuação muito forte nas redes sociais, né? Isso, nós Importante. estamos bem forte, assim, no Facebook, no Instagram, né? O WhatsApp, ali também estamos em alguns grupos também de mulheres, empresárias também, confrarias, né? Aliás, tem no Congresso Nacional uma medida do governo que é a liberdade econômica, né? Que vai evitar, se esses registros, autorizações disso, autorizações daquilo, não vai extinguir isso, mas vai fazer com que tu abras a empresa, né? Partindo da confiança, né? E vai fazendo as tuas coisas, e à medida que for evoluindo e tal, você pode... Né? E muitas dessas exigências vão acabar, e isso é importante, a liberdade econômica, e bem ao encontro, né, do que essas mulheres que estão começando a empreender, isso vai facilitar muito também, né? Não, com Patrícia? certeza. E até, assim, ó, nossos eventos, né? A gente também traz, assim, temas. Claro, cada evento tem uma temática, né? Mas alguns, assim, a gente traz essa temática do empreendedorismo para as profissionais liberais, para quem almeja, né? Ter seu negócio. Claro.
Então, a minha pergunta anterior, que ficou um pouco no ar, da questão dos cursos, na verdade, são os eventos promovidos pelo trabalho da editora, pelo trabalho da revista. Exato, como teve agora recentemente o top 10 empresárias, daí nós levamos essas 10 empresárias para elas darem um depoimento lá, uma pocket palestra. Fantástica. Isso, que daí já inspira. Muito prática, né? Isso. É o dia a dia. A pessoa pode ler e já no evento estar se inspirando ali com E recebendo experiências de pessoas que já estão no mercado, já estão trabalhando. Patrícia, para terminar, quando é que sai a próxima, Bendita? A próxima é de junho, julho. Tá no forno? Isso. Próximas semanas é fechando tudo, então arrematando, né? E a nossa próxima capa é uma estrela da música, uma estrela nova da música, né? É a Nadi. Ela ganhou o Grammy Latino, assim, de destaque, assim, então a gente está bem feliz e daí ela vai ser a nossa próxima capa. Também uma história de empreendedorismo também, que ela tem a sua própria empresa. Com certeza. Muito obrigado pela tua presença aqui, Patrícia. Sucesso cada vez mais. Obrigada. Então, rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já. Fique aí. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço para você, meu irmão. Estamos aqui de volta em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas olha, Silvio, aquela discussão que deu lá com o presidente da República de que existiam grupos de interesse que não permitiam que determinadas matérias passassem normalmente lá pelo Congresso Nacional, olha, aquilo é verdadeiro, muito embora todo mundo tenha se arrepiado, todo mundo tenha discutido, né? Muita gente criticou, mas aquilo realmente é verdadeiro. Não se passa uma matéria numa casa congressual, num parlamento, assim simplesmente porque o interesse maior, que é o interesse do povo, está em jogo. Deveria ser assim, mas acontece que como o povo vota mal, o povo vota muitas vezes pegando um papelzinho no chão e vendo lá, olha aqui, esse aqui é bonitinho, eu vou votar assim. Então, por isso, na verdade, nós montamos casas parlamentares, casas de votação, que não são realmente as melhores. E aí prevalece sempre os interesses de grupo. E esses interesses de grupo fazem com que aquilo que é votado lá no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, não seja o melhor para o povo. Nós gostaríamos que fosse assim e precisamos que seja assim, mas não é. Imagine só vocês, olha... aquela reforma da Previdência, que é uma reforma necessária para o futuro da nação, é uma reforma que está se arrastando. E olha como foi difícil ela passar lá naquela comissão primeira, não é? Por onde ela passou. Agora, o Rodrigo Maia, que é um cara muito vivo, é um cara que sabe fazer as coisas lá no Congresso Nacional e que está juntamente com este jogo dos grupos, não é, de influência, ele quis votar lá aquela matéria sobre reforma tributária. Essa reforma tributária, eu acho que ela vai ser muito boa porque ela vai unir
ao longo do tempo, vai levar 10 anos, vários impostos, como o caso do ISS, não é? E mais outros 4 impostos vão ficar unidos num só imposto, que vai ser pago anualmente. Isso vai ser maravilhoso, porque realmente os impostos aqui é uma complicação muito grande que se tem. Mas Rodrigo Maia, ele conseguiu fazer, porque é complicado também esse projeto, não é, para passar. Mas como são os grupos de interesse, e o Rodrigo Maia mexe bem com esses grupos de interesse, ele conseguiu passar numa tacada só. Foi uma coisa imediata. Ele colocou no plenário da Comissão de Justiça e já passou. Ele não esperou muito tempo, não. Ele colocou no plenário e já passou. Mas, olha, gente, porque as eleições vêm aí o ano que vem, precisa realmente você pensar o seguinte: eu vou precisar conhecer o meu candidato. Eu quero saber se o meu candidato realmente está interessado em votar nas coisas que são boas para o povo, não é? E como é que eu sei? Olha, eu tenho que conhecer, não é, essa pessoa que eu estou votando, porque senão não adianta. Eu vou lá conversar com ele, eu vou trocar ideias com ele, eu vou saber do seu passado, porque só assim é que a gente vai conseguir formar bons parlamentos. Caso contrário, vai ser muito difícil. Eu falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, para encerrar o programa desta semana, nós estamos recebendo aqui a doutora Rafaela Filho. Doutora Rafaela, muito prazer em conhecê-la de novo, né? Conhecê-la no sentido aqui dentro desse novo cenário e tal, né? Conhecer a senhora nesse cenário aqui maravilhoso. E com o nosso Govinato, que conhece o Govinato? Claro. Já nos conhecemos, de outras bancadas também, desta bancada. Outras bancadas que não é de partido, né? De programa, vamos dizer assim, do programa Atividade do José Silva, um grande programa, né, que tem uma consolidado, 26 anos do mercado. Um grande abraço ao José Silva, que tem esse programa aí que traz debates sobre assuntos importantes para nós aqui do Rio Grande do Sul e também para o Brasil. Mas, doutora Rafaela, prazer em tê-la aqui então, né? E nesta semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, estava preocupado e disse que é preciso acabar com a judicialização no Brasil, ou seja, tudo é judicializado. E aí? Exatamente. Nós temos um sistema judiciário bastante truncado, assim, nós temos muita legislação que carece de interpretação, né? Então, na verdade, eu vejo essa judicialização sobre duas óticas, assim. Uma que ele se refere à judicialização da política e a outra é a judicialização das questões sociais todas, né, que desembocam no judiciário. E ele compara com outros países, por exemplo, trazendo números que o STF julga em torno de 780 mil processos num ano, enquanto que os Estados Unidos recebe 100 mil processos no Supremo e 99 mil acaba sendo arquivado, julgam só 1.000, né? Porque, na verdade, eles têm um sistema lá diferente, eles têm um sistema de que eles atuam mais em tribunais arbitrais, né? Buscando a conciliação das partes, porque judicializar é muito caro lá. E o Supremo fica lá, a Suprema Corte fica para as Supremas Cortes, para os Supremos problemas, né? Não probleminhas. E essa questão da judicialização da política, eu acho que está mais atrelada também aos países que têm essa democracia, né? Porque a tendência do parlamento, enfim, do governo, é judicializar questões polêmicas, né, para deixar na mão do judiciário essa decisão, né, quanto ao aspecto legal. Então, muitas vezes o nosso parlamento cria uma lei lá que enfim, outras entidades acabam representando, levando ao conhecimento do Supremo, para o Supremo dizer se aquilo é absorvido pela Constituição ou não, se é constitucional ou não aquela lei, né? Tipo agora o decreto das armas, questões mais polêmicas, assim, que aí eles levam, por exemplo, assim, dão o voto de Minerva para o Judiciário. É o Supremo que vai dizer. Então, aí também eu acho que o presidente tira um pouco das costas dele a responsabilidade de aquela lei talvez não dar certo, coisa assim. Não, o Supremo decidiu, está decidido. Né? Acho que é mais nesse sentido, né, Govinatsky? Agora, doutora Rafaela, a fala do ministro deu a entender judicialização de um modo geral. Quer dizer, para quem ouviu falando, assim, bom, acabar com
a segurança jurídica com a busca da tutela do Estado. Nós temos aqui criado, até foi no Rio Grande do Sul, foi criado o famoso antigo juizado de pequenas causas, que agora é o juizado especial civil, virou legislação, etc., né? Para buscar justamente o que? A celeridade dos processos, que para mim é o grande diferencial, não sei se concorda, do sistema americano, do modelo de judicialização americana com o nosso. O nosso sistema tem uma morosidade, não a celeridade. E também foi criado aqui os juizados arbitrais. O que a senhora tem a dizer sobre esse juízo arbitral, que não é nem um juiz togado, não é nem precisa de advogados? Eu vejo que em grandes centros, Govinats, que eu acho que o pessoal está já absorvendo um pouco melhor essa cultura. Sim. Mas militando na advocacia, eu vejo que nós ainda temos uma cultura muito de protelar o problema, né? Eu vou pagar daqui a 5 anos, porque o processo vai ser demorado, eu vou empurrando ele. As empresas contratam um escritório, muitas vezes, que trata de ações de massa, né? E que não gera um custo, assim, muito alto para a empresa ficar levando para frente, empurrando para frente essas ações, né? Então, tem escritórios que só atuam em ações de massa, né? Por exemplo, ações de consumidor. São ações repetitivas, né? Mas assim, por exemplo, você vai lá reclamar de um celular que não funcionou, né? Ao invés da empresa fazer a troca do celular, eles não querem criar essa cultura no consumidor de toda vez que der um problema, ele vai lá e vai ter que trocar o produto. Então, ele deixa judicializar. Espera a judicialização. Porque a pessoa pode ser que não judicialize também, então eles ganham com isso, né? Mas se judicializar, eles esperam ter a sentença para dizer assim, não, eu só vou pagar mediante uma sentença, né? Então ainda tem muito essa cultura, né? Na Justiça do Trabalho também, hoje a lei já permite que você faça o acordo direto com a parte, com o seu empregado, mas as empresas não sentem segurança para fazer isso. Elas esperam a pessoa buscar na justiça para ver o que efetivamente ela vai ganhar do Poder Judiciário para daí pagar. E aí elas ganham tempo também para se organizar nesse fluxo de pagamento, né? Então... mas isso é muito tradição aqui também, né? Acontece muita tradição. Agora, essa questão que eu vi esse pronunciamento do Toffoli, na verdade, isso seria bom para o Supremo, né? Porque ele ficaria mais restrito e focado nas grandes questões, e para a sociedade, aprender a negociar, aprender a não levar tudo para o judiciário, né? Até incluindo a classe política. Mas eu vou lhe contar um caso. Eu tenho um amigo, Govinats, que um dia foi lá me visitar e disse, olha, tu nem imagina o que aconteceu comigo. Ele estava namorando uma menina, uns 3 anos, e, claro, a intenção dele era casar. Aí eles, por lá, razões aqui que não cabe dizer, eles brigaram. Daí a pouco ele recebeu uma intimação que ela tinha processado ele por dano moral, que ele prometeu casar e não casou. Até isso acontece. Quer dizer, hoje não pode namorar, né? Tem que prometer casar, tem que casar. Propaganda enganosa não vale. Propaganda enganosa, né? Não, mas aí, quer dizer, é o tipo da coisa que é uma coisa impensável. Não imaginei que pudesse ter tipo de ação. Quer dizer, uma coisa que foi judicializada, uma relação, digamos, amorosa, uma relação afetiva. Claro. Deixa eu dar um outro exemplo, por exemplo, assim, as próprias seguradoras, né? Acidente de trânsito. Vamos supor, vocês dois se envolveram em um acidente de trânsito e um vai processar o outro para buscar os danos, né? Danos materiais. E aí vocês têm seguro. Então, mas ninguém assumiu a culpa. Então, o que a companhia... Você podia acionar o terceiro, assumir a culpa e pagar o carro dele, ou vice-versa. Mas aí, o que a seguradora muitas vezes orienta o seu cliente a fazer? Não, nós vamos pagar a defesa, pagamos até um salário mínimo, se for o juizado especial civil, né? Para o advogado fazer a defesa, e quando houver a sentença, nós podemos justificar o pagamento no nosso financeiro da indenização, né? Então, eles não fazem um acordo prévio, as partes podiam chegar num acordo e dizer, não, eu vou acionar meu seguro, o terceiro, e a minha companhia vai te pagar. Usam o judiciário como uma questão probatória lá para contabilidade, para... Se o juiz disser que tem que pagar, eu consigo justificar isso no meu financeiro. Se não, eu não posso fazer um acordo. Isso aconteceu muito também na questão de danos morais, né? O danos morais estava lá pela Santos se tornando uma indústria. Agora, lá pela Santos também, o judiciário mesmo começou a diminuir os valores. Meio que tabelou para alguns casos, exatamente. Porque havia industrialização dos danos, qualquer coisinha era danos morais. Então, trancava na porta do
do banco, vou entrar com ação de danos morais. Então, nós temos muitos cursos hoje, né, para formar juízes leigos e juízes árbitros, né, que vão ser pessoas, assim, por exemplo, com algum conhecimento específico, pode ser da área contábil, pode ser, não precisa ser do direito exatamente, do trabalho, né? Então, você tem uma questão lá envolvendo a empresa que um contador pode estabelecer essa mediação entre as partes, né? E buscar um consenso entre elas para não judicializar. Mas eu acho que essa cultura não pegou bem aqui ainda. Mas os próprios juízes, doutora Rafaela, os juízes, eles insistem muito durante a fase processual para que as partes entrem em acordo, não é? Sim. Nesse sentido, na trabalhista, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera civil. E nesse sentido parece que tem acelerado a questão do término dos processos, porque realmente, né, se tornam intermináveis, né? Muitos recursos e dependendo do caso, se torna até caro para a empresa ficar pagando advogado para recorrer sempre, né? Exatamente. Então, chega num determinado momento e diz, não, agora vamos fazer um acordo. Às vezes já matou outra parte no cansaço também, né? E aí a pessoa aceita qualquer coisa. Então, mas eu acho que ainda tem essa cultura do protelar, assim. Essa questão de desjudicializar, digamos, ela é favorável aos advogados? Acredito que sim, eu acho que passa por os advogados também se reinventarem um pouco e fazer esse papel da conciliação, né? Porque... dá um poder também, dá maior poder para o advogado, né? Claro, claro. Né? Na verdade, o litígio ele não precisa ocorrer, o advogado também pode ganhar promovendo o acordo entre as partes, né? Importante, essa visão que é importante, quer dizer, tentar sempre um acordo, né? Porque sai caro para todo mundo depois, né? Inclusive para o país atrapalha o judiciário, que tem outras coisas mais importantes. Existem até tabelas de honorários nesse sentido, de que, se eu tiver que trabalhar 5 anos num processo, o custo é X, se eu fizer um acordo, eu te cobro só Y, né? Então, acho que é perfeitamente plausível. Muito bem. Obrigado pela tua presença, Rafaela. Apareça sempre aqui, né? É importante, né, trazer essa visão. Muito bom. A doutora Rafaela, além de ser uma advogada que tem essa visão toda, do ponto de vista de todo o direito, ela é especializada em direito do trabalho. Isso. Na próxima entrevista vamos falar sobre isso aí com ela. Obrigado, doutora. Obrigada, Silvio. Muito obrigado pela companhia de vocês também. O nosso Economia e Desenvolvimento vai ficando por aqui nessa semana. Uma bela semana de trabalho para vocês. Até a semana que vem.